Unidos é muito importante, porque é um informe que demonstra muito claramente a persistência da crise e identifica que esta crise sigue tendo suas raízes em toda a fragilidade institucional do país. E também apunta uma fragilidade do Estado de Direito, coisa que nós hemos estado falando desde há tempo, ou seja, de que Nicarágua vive um Estado policial, um Estado de exceção, que se ha ido erosionando-se progressivamente ao longo dos anos, e as violações dos direitos humanos sem resposta, com um ambiente de profunda impunidade. Mas também é interessante que este informe intenta já contextualizar os impactos em la agenda de direitos humanos de las omissões do Estado também no enfrentamento à pandemia e, además, também as consequências que o país ha sofrido de los huracanes que han deixado pessoas fallecidas e também que han causado tantos danos a tantas pessoas e que tem também consequências, porque estas situações mais recentes profundizam na crise que se arrastra há tempo e vai desnudando um pouco toda a incapacidade do Estado de responder a este conjunto de violações que se acumulam e que, por lo tanto, não han tenido, de parte das mais altas autoridades do país, uma sensibilidade que seja considerada aceitável por parte da comunidade internacional para responder ao conjunto de pessoas vitimadas por estas situações. Ahora, Paulo, la negación, de acuerdo al mismo informe del Estado que encabeza Ortega, que es una dictadura, un régimen sangriento y criminal, son prácticamente rebatidas en cada párrafo en el que hay una negación. El sin embargo, que es una conexión, si vos querés, gramatical, semántica. El sin embargo significa pero, no obstante. Nosotros siempre hemos visto que, por ejemplo, la persecución contra periodistas, el encarcelamiento de opositores, la restricción de manifestaciones a través de la fuerza bruta o a través de la fuerza policial. Es decir, en cada momento la oficina de la alta comisionada Bachelet dice, acá esto es lo que dice el Estado. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que la realidad de lo que hemos podido constatar a través de entrevistas o lo que hemos podido ver in situ cuando estuvimos en el campo y luego con las entrevistas es que efectivamente no hay libertades públicas en Nicaragua y no se respetan los derechos humanos. Así es. Concretamente, la técnica de la redacción de estos informes de organismos internacionales adopta esta narrativa de ofrecer a las autoridades estatales, en primer lugar, la posibilidad de informar desde su perspectiva los temas que serán pronunciados por parte da alta comissionada. Pero em seguida se hace o processo de registro e documentação a partir da observação direta dos organismos de proteção internacional. E, de hecho, nesse informe, eles são muito contundentes em afirmar que sigue as violações aos direitos humanos da União Pacífica, sigue as violações ao direito à liberdade de associação, sigue muito grave a situação dos defensores de direitos humanos no país, ou seja, há uma persistência por parte das autoridades desde uma perspectiva autoritária, proibindo as manifestações públicas que muitas vezes se intentam organizar por qualquer grupo mais crítico ao governo, e isso tudo tem que ver com aquela interpretação restritiva de parte da Polícia Nacional, o que demonstra uma postura totalmente autoritária e arbitrária. Também eles seguem afirmando e documentando casos de persecução, de acoso, de ameaças contra os atores da sociedade civil, muito especial em contra os estudantes, os campesinos, as pessoas defensoras de direitos humanos e também as mulheres e organizações de vítimas que han sofrido intimidações e hostigamentos por parte das autoridades e também das turbas que apoiam o governo nesta movida de negação de los hechos, esta movida de implementação da impunidade e de responsabilidade direta por estas ações que eu particularmente compreendo que são ações de terrorismo de Estado, com o objetivo muito claro
de intentar intimidar a oposição política, de intimidar a organização da sociedade civil, de tentar liquidar os poucos espaços oferecidos à la crítica dentro do país por meio de persecuções em contra a prensa e o periodismo independente. Assim que estas críticas estão muito presentes e mais que isso, também as Nações Unidas atualizam a leitura sobre os efeitos que as mais recentes leis aprovadas por parte do governo, estas leis que em verdade são leis autoritárias que intentam travestir-se de uma legalidade autoritária que permitiria ao governo, intenta regularizar as ações autoritárias do governo, que são obviamente totalmente incompatíveis com os estándares internacionais, e acusa, por exemplo, a lei de regulação de agentes estrangeiros de intentar, obviamente, mais uma vez, interferir em la autonomia e independência da liberdade de associação das organizações, ameaçando sua autodeterminação, ameaçando sua estabilidade política, não? Tentando desmantelar qualquer organização que se considere crítica ao governo. Essa é a razão principal, essa é a motivação principal por detrás destas novas legislações. As Nações Unidas também, a alta comissionada denuncia as campanhas de intimidação, de desacreditação dos meios de comunicação independentes. Agora, mais recente, este processo que alcança especificamente aquelas organizações que han sido quitadas suas personerias jurídicas, que foram confiscadas seus bens e que agora estão sendo ou destruídas suas propriedades ou substituídas por outros espaços sem qualquer legitimidade e respeito ao direito à propriedade privada. E recordando também, e isso me pareceu muito interessante, como o governo sigue com esta postura de negação, não apenas em relação aos hechos de 2018 e a continuidade das persecuções ao longo de 2019, pero também a la nova realidade de 2020, um estado de negação também frente a los questionamentos que se hicieron sobre as respostas do Estado à pandemia, não? Intentando estigmatizar como traidores, como golpistas, ou acusando a oposição de orquestrar um golpe ou campanhas de desinformação massiva no contexto da pandemia, quando simplesmente estavam exigindo das autoridades uma eficiência em la adoção das medidas que sejam proporcionais para a contenção da pandemia. Hace também uma alerta muito relevante sobre a lei de ciberdelitos e também porque, ao final das contas, o que se passa é que se intenta generar um ambiente, em primeiro lugar, de hostigamento às organizações da sociedade civil organizada, à oposição crítica, se hace uma ameaça a estas organizações de enquadrá-las como agentes estrangeiros ou terroristas, para que, em sequência, se pueda considerá-las, por a lei de ciberdelitos, como pessoas que han cometido crimes de ódio e, a partir de aí, com o câmbio da legislação penal, estabelecer penas de prisão máxima ou de cadena perpétua. Ou seja, é uma lógica muito perversa de uma legalidade que se está construindo para consolidar esta prática autoritária de um régimen que tem muito pouco apreço às liberdades públicas. Ahora, Pablo, antes de ir a la pausa, cierro con esta pregunta el bloque. El hecho de perpetuar la impunidad es invitar a la repetición de los hechos. Es decir, hay una señal explícita de la dictadura de Ortega de no ha pasado nada, la ley de amnistía ya perdonó todos esos delitos de un lado y de otro, no hay nada que investigar y por tanto podemos hacer lo mismo o seguir en la misma dirección sin ningún problema porque la ley no nos va a alcanzar. Eso por un lado. Y por el otro lado, el silencio, porque dice el informe que desde el 12 de junio del 2020 no hay respuesta del Estado a ninguno de los requerimientos de la oficina de la alta comisionada y por tanto hay un yo que pierdismo, un qué me importa. Lo que me pregunto es porque yo voy a seguir haciendo lo que a mí me parece que es lo correcto. ¿Qué encierran estos dos elementos? Porque
la sociedad nicaragüense se encuentra prácticamente indefensa frente a un Estado o frente a un régimen que simplemente ignora las recomendaciones de Naciones Unidas y más bien invita a seguir en la misma dirección. Bien, ahí es lo que nosotros ya hemos constatado hace tiempo, ¿no? De que Nicaragua está cada vez más cerrándose al escrutinio internacional, evitando que a comunidade internacional pueda meter luz sobre as coisas que estão passando dentro do país, porque essa é a prática de los regímenes autoritários, ou seja, eles têm medo à luz, não? Têm medo à visibilidade das situações e não têm a tradição e nenhum apreço em promover informação pública ou rendir contas sobre seus actos, não? Então, estes elementos de ausência de transparência, de ausência de abertura ao escrutínio internacional, são típicas posturas de quem tem algo a esconder, algo a temer e que não querem que sejam denunciados. E que maneja e manipula internamente as instituições, porque também um dos elementos centrais deste novo informe das Nações Unidas é reiterar a identificação de uma ausência de uma efetiva independência judicial dentro do país, que seria o espaço por o qual a gente buscaria para tentar também promover e defender seus direitos. Eu he estado conversando com muitas organizações, já he estado mantendo contato com muitos grupos de vítimas, e o que identifico é que cada vez que se acercam as eleições, o ambiente opressivo se vai recrudescendo. E há muito temor de que esta marcha de radicalização, especialmente no processo, na víspera eleitoral, pueda simplesmente profundizar estas graves violações aos direitos humanos. Razão por a qual é fundamental que estes informes internacionais, a comunidade internacional, as organizações da sociedade civil puedan seguir organizando-se, porque a única garantia para se não generar justiça imediata, pero sim generar capacidade de documentação e registro dessas violações para que só um dia alcancemos um ambiente de justiça dentro do país, é a organização da sociedade civil e a luta social, porque a voz da gente é a única arma nesse instante, apesar de toda a intimidação. E nisso a sociedade de Nicarágua está demonstrando um exemplo para toda a região único, porque apesar de todo este contexto, seguem denunciando, seguem utilizando sua voz para apontar estes arbítrios, não? Pero de hecho tu tens muita razão, porque as Nações Unidas caracteriza que as autoridades do Estado não têm nenhuma vontade de modificar as leis de impunidade que eles mesmos criaram e que impedem as vítimas exercer seus direitos a um recurso, a uma reparação. E o governo sigue afirmando que a lei de amnistia exclui as possibilidades de investigar os hechos ocorridos em abril de 2018. Isso significa que estamos frente a um determinado trauma, que o governo é totalmente incapaz de enfrentar-se-lo, pero que isso vai ter consequências no futuro. Em las experiências de regímenes autoritários em nossa região, não ha deixado a situação de Nicarágua não ha deixado de cumprir alguma espécie de script que sempre ha passado nos outros países, em lo qual o governo primeiro assume uma postura de negação, uma postura de cierre, pero que progressivamente as organizações vão ocupando seus espaços na sociedade civil, vão documentando estas violações, até que em um determinado momento o contexto se cambia e é certo que a história rende contas com os perpetradores de direitos humanos. Não, por mais que o governo atualmente se esforce para cerrar as investigações penais, para impedir o acesso à justiça às vítimas, em um determinado momento a história hace um encontro de contas com estes responsáveis de graves violações aos direitos humanos, seja no plano internacional, seja no plano nacional. E é o que sempre é escutado de parte das organizações, ou seja, a luta que se perde é a luta que se abandona, não? De maneira que aqui
hay que mantener mucha persistencia, hay que mantener mucha resiliencia en esta movilización por denunciar a estas situaciones, porque, como ya he señalado anteriormente, creo que en los próximos meses serán todavía aún más difíciles, porque no hemos visto de parte del gobierno ninguna apertura efectivamente a realizar algún tipo de autocrítica en relación a lo que ha pasado, y mucho menos de realizar elecciones que sean consideradas livres por meio de reformas eleitorais que sejam aceitáveis dentro do marco dos estándares internacionais. Eles seguem com sua narrativa oficial de intento de golpe de Estado, de etiquetar as pessoas que participaram das protestas como traidores, como terroristas ou como golpistas, e o que por si já habla muito sobre a natureza autoritária do governo. Déjame hacer una pausa comercial, Paula.